Em nosso estudo de hoje está na segunda carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Paulo fala o seguinte: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a obra. E Emmanuel comenta na lição 78 do livro Vinha de Luz: purifiquemo-nos. Em cada dia de luta é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais do que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação do sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe incuta propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípio serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado, que forças da vida se utilizam dele. Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Dessa vez, Emmanuel está usando a palavra vaso numa expressão assim, muito particular mesmo, querendo falar, dizer respeito à oportunidade que a gente está tendo aqui, né, no nosso corpo, enfim. E ele vem chamar a atenção para a gente com esse título do Purifiquemo-nos, porque a gente tem que botar uma coisa na cabeça, né? Nós estamos encarnados em um mundo que a doutrina espírita chama de expiações e provas, e que o livro do André Luiz, aquele livro nosso lá, ele vem esclarecer para a gente, né, que quando Paulo de Tarso diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha que tem espírito para todo quanto é lado, assistindo tudo que a gente está fazendo, de maneira que não tem nada que a gente faça que fique escondido, está tudo bem às claras, né? O André Luiz vem dizer para a gente que o que eles chamam de umbral, região umbralina, começa aqui na crosta da Terra. Então nós estamos encarnados num lugar em que a maioria dos espíritos sofredores que não conseguiram sair daqui desse mundo para ir para um outro lugar estão por aqui com a gente. Então eles estão cotovelando a gente e nos influenciando o tempo todo, de certa maneira, principalmente através do pensamento, né, nesses pensamentos que são negativos. Então por isso que é muito mais fácil a gente ter pensamentos ruins do que às vezes ter pensamentos bons. E quando a gente tem pensamento bom, normalmente é alguém que se importa com a gente, alguém que gosta da gente, ou o nosso anjo da guarda que está do nosso lado, está nos influenciando, a gente está tendo esse pensamento bom. Mas a grande maioria das vezes o que acontece é que a gente está recebendo pensamentos negativos o tempo todo. Então, Emmanuel veio chamar a nossa atenção. Olha, se a gente já teve um despertar para a espiritualidade, para o nosso papel aqui na Terra, qual é o papel da Terra nas nossas vidas enquanto espírito, a gente precisa o tempo todo se preocupar com isso aqui, com purificação, com purifiquemo-nos. São pequenas vitórias que daqui a pouco lá na frente vão se transformar em grandes vitórias. A gente resiste aqui, a gente não cede aqui a uma paixão inferior, como ele fala aqui, né? E vai aos pouquinhos, vai ter um momento de deslize, mas daqui a pouco vai ter um momento de levantar a cabeça de novo e recomeçar quantas vezes for necessário, enquanto a gente tiver a oportunidade de estar aqui no corpo. Porque enquanto a gente está aqui é para isso mesmo, é para exercício mesmo. Então ele fala que é mais que necessária a vigilância do trabalhador. E ele vem chamar a atenção. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça.
Se você deixar, a pessoa começa a falar um monte de coisa e se você deixar influenciar por aquilo, né? E quem não vigia sobre a língua também, pode facilmente converter-se em vaso de calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. E é interessante, ele fala, ou pela leviandade. Calúnia é quando a gente fala mal das pessoas, mas no termo técnico na justiça é quando você fala que alguém cometeu uma coisa que é crime. Por exemplo, fulano é ladrão, roubar é crime. Então é uma calúnia. Né? Quando vai falar fulano é homossexual, ser homossexual não é crime, não seria calúnia. Mas vamos fazer uma interpretação mais extensiva da calúnia. Então, toda vez que você fala mal de alguma coisa, calúnia, né? Aí ele fala, ou pela leviandade, pela simples questão de não estar preocupado mesmo com a moral e com o bom senso, ou pela preocupação do sensacionalismo, tem uma coisa para te contar, né? Porque é o tempo todo sensacionalismo. Quem não ilumine seus olhos também pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Porque o que acontece? A gente está sendo influenciado o tempo todo a pensar de uma certa maneira sem tirar a conclusão própria. Quem não se orientar pelo Espírito será naturalmente conduzido a muitos disparates. E ele vem chamar a nossa atenção, que a maioria das pessoas que estão aqui, né, estão sendo usadas pelas forças da vida diariamente e que, na verdade, né, a maioria constitui material utilizado para malícia e para viciação. Gente, isso aqui é mais do que verdade. Né? Vamos botar assim, né? Se você... Hoje a gente usa muito o YouTube. Se a gente pudesse fazer ali uma seleção do YouTube, vamos dizer que 80% do material que está ali é um material que está te levando mais para essa parte que ele falou aqui, vou usar o termo que ele usou. Ele fala aqui sobre paixões baixas, né, sobre malícia e viciação, experiências inquietantes e rudes. Aí você, uma ou outra, você vai ver, ali tem uma palestra edificante, tem uma coisa, mas a maioria, o tempo todo é briga política, postagens de problemas entre relacionamento humano, noticiário de televisão contando os crimes, aqui na Terra é desse jeito. Então, como a oferta é muito maior de coisas que sejam para prejudicar, é natural que vídeos como esse que a gente faz aqui diariamente, então que os palestrantes que assumiram o compromisso com o público, eles não têm tantas visualizações assim, se você parar para comparar com os grupos aí, grupos de comédia, grupos de stand-up, você vai ver ali, eles têm, são milhões de visualizações, e você vai ver uma palestra espírita, está ali com 2.000, 1.000, a proporção é impressionantemente menor. Então, o que acontece? A gente vive por isso que Jesus falava para a gente assim, né? Que a porta da salvação é estreita, a porta da perdição é larga, e que todo mundo teria que fazer o seu esforço. Ele fala aqui para a gente, né? Temos que fazer o nosso esforço, são pequenas vitórias, são pequenas renúncias, a educação ela é lenta, nós somos muito lentos, a gente precisa estar trabalhando, né, essa pedra bruta que existe dentro da gente para um dia transformar em pedra tolhida, para poder ser utilizada pelo grande arquiteto do universo na sua grande obra. Mas por enquanto a gente reconhece, nós somos todas pedras muito brutas ainda. Então ele observa, pois, meu amigo, a que princípios serve na lida diária. Eu estou procurando, na lida diária, trazer esses conceitos para mim. Mas eu reconheço que se eu ficar um pouquinho longe desses conceitos, o homem velho aqui, o que está dentro de mim, ainda erra muito. Né? E a gente reconhece, então por isso que a gente tem que aproveitar a oportunidade de estar podendo meditar nesses valores e estar trazendo para a nossa vida o que a gente puder dentro do nosso esforço. A gente tem que fazer esforço. E às vezes a gente fica até magoado, né? Fica, poxa, achando que vai chegar a perfeição de uma hora para outra, e não vai. A coisa tem que ser progressiva, né? Tem que ser medida em cada situação, em cada circunstância da vida. Não tem jeito. Mas ele termina com: observa, pois, meu amigo, né? A que princípio serve na lida diária, e lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades ele é sagrado. Né? Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos de legítima purificação, todos nós. Então, se a gente buscar essa purificação isolada da sociedade, a gente está se enganando. A gente precisa estar tendo contato uns com os outros, exercitando por aqui mesmo. É o trabalho de todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.